Amém? Glória a Deus. Nós estamos num grande desafio, que é pregar em meia hora, né? Pela manhã, no primeiro culto, tivemos uma palavra tremenda. Quero te desafiar se você não deu para ouvir, para assistir, que você assista a palavra do primeiro culto, porque foi uma palavra tremenda. Amém? Então, vamos estar conectados. Mas o grande desafio é ministrar em meia hora, máximo 40 minutos. Vamos abrir nossa Bíblia, irmãos. Nós vamos ministrar a palavra da live de oração, que não deu para ministrar terça-feira passada. Se você acompanha a live de oração, você viu que temos orado e não ministramos a palavra, e eu falei que iria ministrar essa palavra hoje, domingo. Não é? Então, segunda carta de São Pedro, capítulo 1, versos 3 a 11. Segunda carta de São Pedro, capítulo 1, versos 3 a 11. Você que está em casa, Deus continue te abençoando aí, tocando a sua vida, curando, libertando. E não há barreiras para Deus, né? Não há barreiras, não há distância, nada. Deus é poderoso para operar. Ele é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Então, não é porque você não está aqui que Deus não está aí com você, muito pelo contrário. Deus está vendo a sua fé, Deus está vendo que você parou tudo para cultuar Ele. Então, queridos, não se perde tempo em Deus. Em Deus se ganha tempo, se investe tempo. Aleluia. Segunda carta de São Pedro, capítulo 1, versos 3 a 11, diz: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Muito grandes promessas, para que por elas, pelas promessas, vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, e com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem estas coisas não estão presentes, outra versão diz não existem, né? É cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de antigamente. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus se digne, mais uma vez, nesta manhã, abençoar a leitura da sua santa e gloriosa palavra. Amém? Irmãos, o tema para essa palavra, nesta manhã, é o equilíbrio entre a graça e o esforço humano. Não tem sido pouca a discussão entre a graça e o esforço humano. Então, para alguns, nós somos salvos, como no Velho Testamento, através também das obras, né? A teologia católica ensina que a fé é insuficiente, a fé por si só é insuficiente para salvar, é necessário que se pratique as boas obras. O Espiritismo declara claramente, a doutrina básica do Espiritismo é que não há salvação fora da caridade, ou fora das boas obras. Nós entendemos pela palavra de Deus que no Velho Testamento as pessoas eram salvas pela lei, pela obediência da lei. No entanto, Jesus veio, e aquilo que era impossível ao homem de agradar a Deus, obedecer a Deus e cumprir toda a vontade de Deus, Jesus fez, Jesus cumpriu. E ao morrer na cruz, ele levou todo o nosso pecado, toda a nossa
transgressão, toda a nossa desobediência. E quando Jesus disse, está consumado, ele realizou tudo. Quando Jesus diz, está consumado, ele está dizendo que a obra foi completada, a obra foi feita e que não é preciso mais eu acrescentar nada para ser salvo. Basta eu crer naquilo que Deus fez na cruz, através do seu Filho Jesus. Então o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios e aos Romanos, ele diz que nós somos salvos mediante a fé. E que isso não vem de nós, a salvação é dom de Deus. Irmãos, isso é algo resolvido na nossa mente. Nós somos salvos pela fé, por meio da graça. A graça é suficiente, a graça é abundante. Mas, irmãos, quando a Bíblia diz lá em Atos dos Apóstolos, que quando os apóstolos observaram a igreja, viram que havia abundante graça. Se esse advérbio foi colocado antes da palavra graça, abundante graça, isso significa que graça pode ser pequena, média ou grande. Você tem graça, mas essa graça pode ser escassa ou pode ser abundante. Todos nós temos dinheiro, mas alguns têm quase nada, alguns têm para viver e outros têm para jogar fora. Mas tem dinheiro. Então, é muito interessante observarmos que todos somos salvos pela graça, mas nem todos vivem uma abundante graça. E a igreja primitiva vivia uma abundante graça. Então, meus irmãos, a palavra para esta manhã é uma palavra de ensino para nós. E aí Pedro vai colocar essas coisas, Pedro vai colocar uma coisa diante da outra, e vai ensinar à igreja que as duas coisas são importantes. E que devem ser resolvidas, entendidas e resolvidas no nosso coração e na nossa vida. Nós somos salvos pela graça, no entanto, a partir da graça, nós temos que nos esforçar para viver de modo digno do Evangelho. De modo digno daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Então, vamos começar por aqui a respeito da graça. A graça é divina, vem pelo poder de Deus. O apóstolo Pedro vai dizer, visto como pelo seu divino poder, nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Então, quando a graça é o suprimento total, é a validação total, e Deus nos dá todas as coisas que nos permitem viver em santidade. E de maneira que agrade a Ele. Em que circunstância? Em Cristo Jesus. Como? Pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para experimentar sua glória e virtude. Quantos podem dizer amém? Aleluia. E há uma expectativa na graça. A expectativa na graça é experimentar grandes e preciosas promessas. Muita gente não entende isso. Deus fez promessa a Abraão, Deus fez promessa a Israel. A promessa que o Senhor fez a Abraão é de formar dele uma nação, dar a ele uma terra e trazer dele a salvação para o mundo. Essa era a promessa. Agora em Cristo nós temos grandes e preciosas promessas. E é por essas promessas que somos participantes da natureza divina. Qual é a promessa? Primeiro, o Espírito Santo. Israel teve a terra, teve a lei, mas não teve o Espírito Santo. O Espírito Santo foi prometido para quem nasceu de novo. O Espírito Santo é herança de quem está em Cristo. Segundo aspecto dessa superior promessa é que nós não vamos herdar uma terra geográfica, nós vamos herdar um reino celestial. Aleluia. Nós não vamos servir a Deus em parte, nós vamos servir a Deus em espírito e em verdade. Então, tudo que era em parte para Israel, para nós é completo, é pleno. E por isso nós somos salvos pela obra de Cristo, para experimentarmos grandes e preciosas promessas.
E com isso, com o derramar e com o selo do Espírito Santo na nossa vida, o Senhor nos fez coparticipantes da sua natureza. Eu não sei se a sua mente consegue alcançar isso. Mas qual era a promessa que Israel não teve, que para nós é grande e preciosa? Deus habita em nós, Deus mora em nós. Deus não aparece numa coluna de fogo, Ele não aparece numa experiência, Ele mora, Ele habita. E com isso, que a Bíblia diz que quem se une ao Senhor é um espírito com Ele. Com isso, Ele vai nos transformando e vai fazendo com que participemos da sua natureza divina. Tudo isso é a graça de Deus. Tudo isso é o favor que eu não merecia, que você não merecia. Não é só a morte de Jesus, mas é o que a morte de Jesus traz para nós, concede para nós. Então isso é ponto pacífico, isso está resolvido na nossa vida. Nós somos salvos pela graça. Agora veja o verso 5. O verso 5, depois que Pedro fala sobre tudo que nós temos na graça de Deus, ele diz, por isso mesmo, porque nós temos isso, reunindo toda a vossa diligência, zelo, interesse, cuidado para fazer algo, para conseguir algo, para chegar a algo, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé. Aqui Pedro começa a complicar a coisa para a gente, amém? Porque associar aqui significa prover para a fé, suprir para a fé, desenvolver a fé, acrescentar a fé. Eu não posso dizer que tenho fé em Jesus e viver de qualquer maneira. Eu não posso dizer que eu creio que Jesus morreu na cruz por mim, que Ele fez tudo por mim e agora eu vou viver como eu quero, do jeito que eu quero, ou conforme os padrões do mundo. Então Pedro começa a estabelecer um equilíbrio entre o que Jesus fez por mim e aquilo que eu tenho que fazer nele. E ele vai usar umas expressões muito fortes. Ele diz, verso 5, reunindo todo o vosso esforço, diligência. Nós não somos salvos pela graça? Nós somos salvos pelo esforço humano? Não. Mas a partir do momento que eu tenho Jesus, eu tenho graça, capacidade, habilidade para vencer pecado, vencer a carne e vencer tudo aquilo que é contra nós. Então, meus irmãos, eu estou falando de doutrina e de ensinamento da palavra, porque surge no seio da igreja um pensamento que Jesus já fez tudo e que nós não precisamos mais fazer nada. Não, para salvação não, mas para crescimento espiritual sim. Por isso ele usa uma expressão forte, reunindo toda a vossa diligência. Outra versão diz, todo esforço. Esforço carnal, não. Esforço na graça. Porque carne não se aperfeiçoa. Carne não converte. Carne não santifica. Então, esse esforço é na graça. Eu me esforço na graça. Eu sou diligente na graça. Eu busco na graça. Eu renuncio o pecado na graça. Não em mim mesmo. Olha o que ele diz no verso 10. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior. Ele está mandando você ficar em casa e viver do mesmo jeito que vivia antes? Ele está dizendo que Jesus já fez tudo e que você não precisa fazer mais nada? Não, ele diz, se esforce agora para agradar a Deus. Ele diz, agora se esforce cada vez mais. Cada vez mais. Para quê? Para confirmar a graça. Para confirmar a vocação e a eleição. Quantos estão entendendo a palavra? Verso 10 está dizendo, olha, vocês já foram chamados, eleitos, Jesus já fez tudo que você precisa para andar em santidade, em vida, você já tem, agora se esforce, seja diligente, procurai com zelo confirmar aquilo que Deus já te deu, confirmar aquilo que a cruz já te deu, confirmar a graça de Deus na sua vida.
Graça não é permissão para andar de qualquer maneira. Graça não é libertinagem. Graça não é licença para pecar e dizer que o Senhor vai perdoar e que o Senhor vai aceitar porque Jesus morreu na cruz, está tudo resolvido. Pedro não está dizendo isso. Pedro está dizendo procurar com zelo, com diligência, com esforço, confirmar a obra da salvação na sua vida. Ele vai dizer, voltando ali ao verso 8, ele vai dizer, olha que coisa tremenda, ele vai dizer, porque estas coisas existindo em vocês e em vocês aumentando. Essas coisas existindo em vocês e em vocês aumentando. Agora, que coisas são essas? Vamos lá, vamos rapidinho, igual Paulo Machado fez no primeiro culto. Ele não pode me ganhar nessa, não. Senão ele vai me ganhar, eu vou perder para ele. Primeiro, Pedro começa a estabelecer uma escada, né? Ele começa a estabelecer uma subida de virtude e santificação com base na graça. Toda escada precisa de uma base, não precisa? Toda escada, se você quer subir alguma coisa, você precisa de uma base. Qual é a base? A base é Cristo. A base é a fé, a base é a graça. Agora, não é para eu ficar na base, é para eu chegar lá em cima. E aí Pedro vai dizer, primeiro degrau dessa escada é a fé. O primeiro degrau dessa escada é a fé. Ele vai dizer, associar e acrescentai a vossa fé. Gente, não é para salvação, é para desenvolvimento espiritual. Quantos entendem isso? Aleluia. Ninguém pode desenvolver salvação se não tem. Ninguém pode desenvolver justificação se não for justificado. Mas se já foi, vamos desenvolver. E o primeiro passo é a fé pessoal em Cristo como Senhor e Salvador. Segundo passo, no verso 5, vai nos dizer virtude. Primeiro passo dessa escada é virtude. E o que é virtude? Virtude aqui não é poder, como foi citado aqui no louvor, não é dunamis. Virtude aqui é bondade, essência moral. São as virtudes de uma pessoa, bondosa, honesta, caridosa, fiel, amável, são essas virtudes. Então tem crente salvo pela graça, mas não é honesto, mas não é amável, mas não é uma boa pessoa, não tem virtudes morais. E diz que é salvo pela graça. Então Pedro é muito categórico aqui, ele diz, olha, vocês vão acrescentar a fé, vocês vão subir esses degraus, fé, virtude, essa virtude é bondade, excelência moral, atos de justiça. Crente tem que ter atos de justiça. Crente não pode viver como todo mundo vive. Aleluia. Jesus disse para os seus discípulos, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de maneira alguma entrareis no reino dos céus. Então, meus irmãos, nós temos que viver na contramão do que eles acham que está certo. Amém? Outro degrau, conhecimento. Aí está do verso 5 a 8, tá? Do verso 5 a 8, você pega a fé, acrescenta a virtude, o conhecimento. Esse conhecimento não é apenas intelectual, mas é um conhecimento espiritual. É o conhecimento que transforma o nosso caráter e transforma a nossa mentalidade, a nossa maneira de pensar. Você já viu crente pensando igual ao mundo? Um monte. Agindo igual ao mundo? Um monte. Mas por quê? Porque não acrescentou a fé, a graça, não subiu esse degrau do conhecimento espiritual, do conhecimento experimental. Aleluia. Depois ele continua, estou lendo do verso 5 ao verso 8, e ele vai dizer domínio próprio. Domínio próprio é fruto do Espírito Santo. Pedro está dizendo, a partir da graça tem um autocontrole. Se você não vai ter autocontrole, se primeiro não tiver graça. Agora, se tiver graça, pode chegar ao autocontrole, ao domínio próprio. Então, meus irmãos, não existe esse negócio de eu não consigo, eu sou assim mesmo, para mim não dá. Não existe isso do ponto de vista da salvação. Eu sou assim. Não, você não é assim. Você tem que ser como Cristo é.
Autocontrole, poder. O que é esse autocontrole? É um poder no íntimo para dizer sim e para dizer não. Eu não consigo. Não, vai conseguir sim. Eu não consigo, eu não sou, eu não posso. Vai, porque esse é um degrau da graça de Deus, domínio próprio, poder no íntimo para decidir, para dizer sim para as coisas que são virtuosas, para dizer não para as coisas que não são virtuosas. Autocontrole. Não consigo ficar sem celular. Consegue. Não é o celular que vai te controlar, é você que vai controlar o celular. Não é o dinheiro que vai te controlar, é você que vai controlar o dinheiro. Não é o sexo, é você que vai controlar o sexo. Amém? Depois ele vai e diz, perseverança. Outro degrau, a partir da graça, perseverança. O que é perseverança? Perseverança é seguir a Cristo mesmo que custe a própria vida. Não dá para dizer amém para isso, mas é. Né? Perseverança significa deixar para trás. Não é? Verso 6 vai dizer, com a perseverança. Gente, nós temos que perseverar. Perseverar significa deixar para trás, mas seguir a Cristo. Seguir aquilo que está diante de nós. Mesmo, irmãos, que nos custe a própria vida. Apocalipse diz, eles o venceram por causa da palavra do testemunho, do sangue do Cordeiro, e porque não amaram as suas vidas até a morte. Quanta gente desistindo? Quanta gente desistindo? Quanta gente desistindo? Não vamos desistir, vamos perseverar. Outra coisa que ele diz, depois da perseverança, ele fala piedade. Piedade significa um temor a Deus. Uma reverência ao Senhor, viver o que crê, viver a palavra, viver o padrão de vida de Cristo. Você vai dizer, pastor, mas isso é alto demais para mim, mas é isso mesmo, o padrão de Deus é alto. É tão alto que eu por mim mesmo não consigo, que você por você mesmo não consegue, ninguém consegue a não ser pela graça de Deus. É somente a graça que nos dá capacidade e habilidade de desenvolver de subirmos esses degraus de crescimento espiritual. Depois ele fala fraternidade. O que é fraternidade? Fraternidade é insistir, permanecer na comunhão com os irmãos. Gente, isso precisa de perseverança. Ele diz assim, acrescente a perseverança a fraternidade. Porque não adianta você insistir na fé e não se dar com os irmãos. Não adianta você insistir na fé e não congregar. Não adianta você insistir na fé e você não abrir mão de Cristo, mas você abre mão dos irmãos, abre mão da congregação, abre mão da igreja, abre mão do culto. Tem muito crente agora abrindo mão de culto. Porque é muito trabalho sair de casa para vir ao culto, já que o culto está chegando em casa. Só que a comunhão, gente, a comunhão fere, a comunhão machuca, mas a comunhão é de Deus. E aí nós vamos ver pessoas que perseveram, pessoas amorosas, piedosas, pessoas que estão acrescentando virtude, que creem em Jesus, têm fé para levantar morto, mas não insistem em permanecer na comunhão com os crentes. Diz assim, eu amo Jesus, mas amar crente é difícil. Eu amo o Senhor, mas não consigo conviver com esses crentes. Você sabe que para crescer espiritualmente inclui, escuta, crescer espiritualmente inclui relacionamento na igreja, ainda que nos fira. Irmão, se é para entrar calado e sair calado, gente, vai para a igreja católica. Se é para não falar com ninguém, se é para se afastar da igreja, então,
Que tipo de crente? Que tipo de graça é essa? Que tipo de graça é essa que você não consegue se relacionar, não consegue perdoar, não consegue se envolver, não consegue? Tem medo de se ferir? Tem medo de ferir? Deixa eu te dizer, você vai ferir e vai se ferir, você vai curar e vai ser curado. Em outras palavras, para Pedro, gente, não existe graça se não houver fraternidade. Não existe graça. Se não houver o quê? Fraternidade, se não houver perseverança, conhecimento, domínio próprio, virtude, por aí vai. E aí ele termina o verso 8 dizendo, a fraternidade, amor. Vê se é que ele separa a fraternidade, que é um tipo de amor, né? É um tipo de amor, amor entre irmãos, e amor. Amor. Agora, algo importante aqui. Amor é o último degrau, gente. Mas é também a base. É também a base. Você não pode construir, subir o degrau, se não for da graça, da fé e do amor. Porém, o amor é a base, mas é também o último degrau. Esse amor aqui é amor de Deus. É o amor de Deus, é o auge da graça, é o auge do crescimento espiritual. O amor é a fonte de todo o crescimento espiritual. O amor é a fonte de toda a virtude, mas ele também é o auge. Ele também é o auge. Quantos estão entendendo nessa manhã? Eu tenho que correr, acabou meu tempo já. Então, meus irmãos, o que é que Pedro está dizendo? Pedro está dizendo, vocês foram salvos pela graça, Deus deu tudo a vocês para que vocês possam viver isso. Deus deu todas as condições espirituais para que vocês desenvolvam a fé, desenvolvam virtude de bondade, conhecimento de Deus, tenham domínio próprio, perseverem em seguir a Cristo, tenham temor e referência, amem os irmãos, suportem os irmãos e atinjam o ponto máximo que é o amor. Agora, deixa eu te dar aqui algumas observações e com isso eu vou terminar. Primeira observação, Pedro vai fazer, ele vai falar lá no final, a partir do verso 9, ele vai dizer que, 9 e 10, ele vai dizer que essas coisas confirmam a eleição. Gente, a palavra está muito clara. Olha, veja o verso 10. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez mais confirmar a vossa vocação e eleição. Como é que eu confirmo a minha vocação e a minha eleição? Carregando Bíblia, dando glória a Deus e cantando corinho? Não. É assim que eu confirmo a minha vocação e a minha eleição? Levantando a mão e dizendo mais de ti, algo novo, algo novo. Como é que eu confirmo meu chamado e a minha vocação e a minha eleição? Subindo esses degraus. Subindo esses degraus. Alguns vão subir mais rápido, os outros vão subir mais devagar, mas todos vão subir. Porque a graça vai dar capacidade e vai dar habilidade. Então, essas virtudes confirmam que somos salvos pela graça de Deus. Amém? Outra observação, ele diz que essas coisas devem aumentar em nós. Amém? Olha aqui o que diz o verso, deixa-me ver aqui, 8. Porque estas coisas existindo em vós, irmãos, presta atenção, porque estas coisas, fala estas coisas, não tem que inventar nada, é o que Pedro diz, estas coisas, existindo na nossa vida, diga, e aumentando. O que a graça faz? A graça traz essas virtudes para a nossa vida e eu vou me esforçar para que essas virtudes permaneçam e cresçam. Sabe o que está acontecendo? As pessoas estão, ao invés de crescer, estão diminuindo. Já amei muito, não quero mais amar, não. Já perdoei muito, chega de perdoar. Já trabalhei muito, chega de trabalhar. Já orei muito, chega de orar. Eu era muito espiritual, agora não, agora eu só vou à igreja. Eu mandava 1000 demônios de uma vez só embora, hoje não consigo mandar nenhum.
Não é isso que a palavra... Essa não é a expectativa de Deus. A expectativa de Deus é que essas coisas devem existir em nós e elas devem ir aumentando a cada experiência, a cada dia, a cada momento que se aproxima a volta de Jesus. Elas devem aumentar em nós até o fim. Diga comigo, não basta ter, tenho que crescer. Aleluia. Outra coisa que Pedro vai dizer, que é se essas coisas existirem em nós, e elas forem aumentando em nós, porque isso fala de santidade que vai aumentando, de espiritualidade que vai aumentando, ele diz que nós não vamos ser nem nativos, nem frutíferos. Então, meus irmãos, a atividade fruto flui. Pedro está dizendo, se essas coisas existirem em vocês não vão conseguir ser inativos. Não vão conseguir ser infrutuosos. Igual a mangueira, que não fica fazendo força para dar manga, ela simplesmente produz. Eu não fui chamado para fazer força para seguir a Deus. Não. A graça me concede seguir a Deus. Não fui chamado para fazer força para dar o dízimo. A graça diz que eu tenho que dar e pronto, eu dou. Flui. Essas coisas existindo em nós, nós não vamos ser nem inativos e nem infrutuosos. Outra observação, essas coisas existindo em nós, isso será segurança em tempos difíceis. Verso 10. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porque procedendo assim, procurando confirmar, se esforçando para confirmar, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. É segurança. As virtudes espirituais são segurança em tempos difíceis. No caminhar espiritual há pedras, há dificuldades, mas Pedro está dizendo, se vocês guardarem, forem zelosos, procurar, se esforçar, vocês não vão tropeçar em tempo algum. E a palavra tropeçar aqui significa, tem a ver com caráter, com formação de caráter. Não é tropeçar, irmão, no sentido de errar uma decisão, errar uma coisa. Gente, é caráter. É pecado que afronta Deus. Pedro está dizendo, se em vocês existirem isso, vocês não vão tropeçar em tempo algum. Outra, Pedro vai dizer que quem não pratica essas coisas se esqueceu da redenção, se esqueceu da graça. Verso 9. Aqueles em quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto. Como é que a pessoa pode ser cego e ver? Pedro diz, a pessoa que diz que tem a graça, que diz que tem Jesus, que foi salvo pela fé, mas não anda nesses princípios, não procura galgar esses degraus, é cega. Mas não é cega totalmente não, ela vê o que ela quer. Cego é o ímpio. Cego é quem está lá no mundo, nas trevas do pecado de Satanás. No crente não tem crente cego, tem crente que não quer ver. Tem crentes que só quer ver, diz é cego, vendo só o que está perto, o que ele quer ver. Por que vocês estão me olhando assim? Foi eu que falei isso não, foi Pedro. Foi Pedro que falou isso. Agora veja, por fim, para terminar, estou dentro dos meus 10 minutos a mais, né? Dos meus 10 minutos a mais. Para terminar, porque isso aqui é um estudo teológico, não dá para a gente desenvolver em meia hora, mas veja que coisa tremenda, porque está falando de graça, espiritualidade, crescimento, segurança. E chegar aonde Deus quer que a gente chegue, esquecer, insistir, persistir, chegar ao nível de maturidade que Deus quer, de espiritualidade que Deus quer. Agora veja aonde essa escada vai nos levar. Olha só, pois é desta maneira, gente, não é de outra.
não tem outra. É desta maneira que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É de que maneira, gente? De que maneira que vai ser suprida a nossa entrada no céu, no reino de Deus? Desta. Não é da sua, da minha, de pastor A, pastor B. Não é em pecado, não é na carnalidade. É desta maneira que Pedro está dizendo aqui. Desta maneira será suprida, provida a nossa entrada no reino dos céus. Irmãos, isso é muito importante. Veja bem, Pedro está dizendo, pois é desta maneira, subindo esses degraus, é que vos será amplamente suprida a entrada. Agora, grife, se você puder, na sua Bíblia, a palavra entrada. Porque essa palavra entrada, no original, irmão, significa uma entrada triunfal. Tem gente que diz assim, não, quando Jesus voltar, eu vou pegar no pé do irmão. Não, ninguém vai entrar no céu assim. A palavra entrada aqui, no original da palavra, significa uma entrada triunfal, que vai te recompensar e que vai glorificar a Deus por toda a eternidade. Irmãos, a palavra para a igreja desse tempo é santidade. A palavra para nós nesse tempo é caráter. A palavra para nós nesse tempo é esforço na graça. Não é esforço na carne, é esforço na graça. Sabe, como é que você quer entrar no céu? Com vaia? Lá vem o pastor Paulo. Com vaia? Como é que você quer entrar no céu? Sabe como você entra em determinadas festas, dando um jeitinho? Vai lá, suborna o porteiro. Como é que você vai entrar numa festa? Penetra. Como é que você vai entrar no céu? Como penetra? Dando um jeitinho, como a gente entra em festa, entra em um monte de lugar. E crente, então, entra em tudo. Dá um jeito de entrar em tudo, crente. Fala com um, fala com o outro, entra. Mas no céu não vai ser assim, não. A palavra diz que nós vamos entrar com triunfo. Com triunfo, pela porta da frente, diante dos anjos. Sabe o que diz essa palavra, meus irmãos? A palavra entrada aqui significa ingresso. Vou fechar minha Bíblia, porque... Gente, para você ir no cinema, você precisa de quê? Ingresso. Para ir no teatro, no circo, festa. Agora até festa de ingresso. Tem que dar, a pessoa está lá na porta, tem que dar ingresso. Você já tem o seu para entrar lá? Você que está me ouvindo pela internet, você já tem seu ingresso? Como é que você vai entrar no reino sem o ingresso? Você que está aqui, frequentar a igreja não dá ingresso não, hein? Frequentar culto de libertação, corrente, nada disso é ingresso. O ingresso é cada degrau desse que Pedro falou. Se em nós existirem essas coisas, nós teremos ingresso para a entrada triunfal no reino de Deus. Quantos estão segurando o seu ingresso? Vigia para não perder ele. Vigia para não rasurar ele. Veja se não é falso. Veja se não é falso. Eu e você precisamos desse ingresso para a entrada triunfal no reino do Senhor. Que nesta manhã, já tarde, o Espírito de Deus possa falar o nosso coração. O objetivo dessa palavra, de estudar Pedro, é para que a igreja se levante em espiritualidade. Porque o inimigo quer nos esfriar. O inimigo quer nos tirar do propósito. O inimigo quer que você suba 1 degrau, 2 degraus e desista. Não, mas eu e você, pelo Espírito da graça,
nós vamos até o final. Porque aquele que nos chamou, gente, aquele que nos vocacionou, é poderoso para tratar de nós, para tratar conosco, de maneira que cheguemos lá. Agora, ele quer encontrar em mim e em você o desejo, a diligência, o esforço. Não é se Deus quiser eu vou, não. Eu vou, Senhor, me ajuda. Não é se Deus me tocar eu faço, não. Eu vou, Senhor, então me toca para me dar força para fazer. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por esta manhã, te agradecemos pelo primeiro culto que tivemos, tremendo, te agradecemos pela vida do diácono Léo, te agradecemos pela vida dos irmãos que estão aqui, pelos irmãos que estão recebendo a palavra em casa. Senhor, eu não consigo pregar como convém, não consigo pelo meu vocabulário, pela minha incapacidade, eu não consigo, Senhor, expressar essa palavra como ela tem que ser expressada, revelada, mas Tu podes. Então, Senhor, nós somos Tuas ovelhas, ouvimos a Tua voz. Revela ao nosso coração esta palavra, para que a gente tenha, Senhor, esse ingresso, essa entrada no reino celestial de Cristo Jesus. Leva-nos em paz, dá-nos uma semana de bênçãos, nos livra do homem mau, nos protege, nos guarda desse vírus, nos guarda da violência, abre portas, responde à oração do Teu povo. Senhor, nós te agradecemos por esse dia maravilhoso, essa manhã gloriosa na Tua casa. Muito obrigado, Senhor. Fortalece a nossa fé e perdoa os nossos pecados. Salva aqueles que estão em casa agora, entregando a vida a Jesus, voltando para os Teus braços. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Meus irmãos, nós amamos vocês. Quero agradecer ao diácono Léo que dirigiu hoje o culto. Quero agradecer a você, quero agradecer aos irmãos de casa. Espero vocês na terça, espero vocês na quarta e domingo que vem pela manhã. Deus abençoe. Use o álcool gel. Não pode abraçar, né? Não pode tocar, mas você pode usar o álcool gel. Não sei se tem um cafezinho aqui atrás, tem um pouquinho de café aqui. Tem que pegar e sair correndo. Não pode beber aqui não. Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe a irmã, esposa do irmão Hillis. Meu Deus, Rosemary. Deus abençoe a irmã Rosemary. Deus abençoe.